Bom dia, paz do Senhor. Ontem Deus nos surpreendeu, nos fazendo fazer 3 vídeos de 22 minutos cada um. Correto? Revelou coisas incríveis que a gente não sabia. Confiança, perseverança e esperança. Hoje, o Senhor traz mais 3 revelações impressionantes, mais 3 vídeos de 22 minutos. Amor, fé e uma surpresinha sensacional. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta meus cordeirinhos. Certo? Isso é amor. Agora, o amor é sofredor. 1 Coríntios 13, verso 4. Se eu amo, eu sofro por amar. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus bens, abro mão do que sou, abro mão do que quero, abro mão das minhas vontades, abro mão dos prazeres, abro mão do que a carne deseja. O amor é sofredor. Porém, por ele ser sofredor, ele se torna benigno para a vida de alguém, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, trazendo salvação para alguém, trazendo redenção para alguém, trazendo solução para alguém, querendo o ver bem. Se eu amo, eu sofro em função de alguém. E procuro ser benigno com alguém. Procuro amá-lo como Deus me amou. Muita gente diz amar, mas tem inveja. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas é leviano. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas é soberbo. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas se porta com indecência. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas busca seus próprios interesses. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas se irrita à toa. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas está sempre suspeitando mal. Suspeitar o mal de Jesus, suspeitar o mal dos discípulos, suspeitar o mal dos apóstolos, suspeitar o mal dos mártires, suspeitar o mal dos patriarcas, suspeitar o mal dos profetas, suspeitar o mal dos sacerdotes, suspeitar o mal dos levitas, suspeitar o mal dos reis, suspeitar o mal do povo de Deus. Isso não era amor. Porque quem ama não suspeita. Ele na intimidade com Deus, na intimidade com o Pai, na intimidade com o Filho, na intimidade com o Espírito Santo, dialoga acerca de alguém. E Deus revela o profundo, o oculto e o escondido de alguém. É assim que está em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Por isso, somos orientados, segundo o Espírito Santo, a tudo que viermos fazer por Deus, que nós amamos, e pelo próximo, que nós amamos como Deus nos amou, que nós viemos fazer tudo por Deus e por eles com amor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 16, verso 14. Ei, você está ouvindo a voz de Deus pela manhã, conforme está no Salmo 143, verso 8? Porque com amor você ouve a Deus e ouve a mim.
E você comprova que ama a Deus e ama a mim como Deus te amou. E é por isso que ele te faz saber o caminho que você deve seguir. Nós estamos se revestindo de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Deus disse: seja perfeito como eu sou perfeito. Então, que vínculo nós podemos ter com essa perfeição de Deus? Amando, se revestindo de amor. Ei, não desamparando a ninguém que Deus ama. Não desamparando a ninguém que você ama, como Deus te amou. Nós temos escrito na tábua do nosso coração que não podemos desamparar a ninguém que a gente diz amar, como Deus nos amou. Com isso, estamos escrevendo essa passagem de Provérbios 3, versículo 3, no coração, conforme a passagem bíblica pede, e acharemos graça e bom entendimento, boa compreensão, bons ensinamentos, bons estudos, diante de Deus e diante dos homens. Ei, preste bem atenção. Deus é tremendo. Deus é amor. Deus é amor. Sabe? Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Ei. E as ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. As ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. As ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. Que lindo! Eu fiquei assim maravilhado. E o Espírito Santo disse: conhecemos o amor de Deus. Deus é amor. Deus é um corpo de amor. E quem é membro do corpo de amor, quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. 1 João 4, verso 16. Quando ele pede, em 1 Coríntios 13, verso 13, permaneça em você a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessas três petições é o amor. Deus foi bem claro em falar em amor, em fé e numa outra palavrinha extraordinária. Ei, presta bem atenção. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, verso 19. Ou seja, se eu hoje amo a Deus prioritariamente e amo o próximo como ele me amou, isso só é possível porque de fato ele me amou primeiro. Se eu não amo o próximo como Deus me amou, é porque Deus ainda não demonstrou amor primeiro por mim.
muitos foram chamados para se posicionar de natureza tal que Deus demonstre, em primeiro lugar, amor por essas pessoas, ao ponto de dizer: eu te amei, eu te chamei, e antes de você me amar, eu te amei primeiro. E agora eu estou te escolhendo para ser meu filho, com heranças eternas. Gente, olha que revelação. Vinda de 1 João 4, verso 19, explicado pelo Santo Espírito. Mas isso é possível se a gente cumprir Efésios 4, verso 2. Procurarmos ser o mais humilde possível, o mais manso possível, o mais longânimo possível, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. E aqui vem outra revelação. Dando suporte uns aos outros com amor. Dando suporte uns aos outros em amor. Você me dá um suporte, eu te dou um suporte. Isso envolve alimento físico e espiritual. Mas isso só é válido se houver amor. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8: tende ardente amor uns para com os outros, porque tal amor cobrirá a multidão de pecados que há em mim, que há em você. Nós temos multidão de pecado. Quem dizer que não tem pecado, já pecou. Paulo disse: miserável homem que sou, cheio de pecado. Mas se eu tiver ardente amor para com os outros, e os outros tiverem ardente amor para conosco, multidões dos nossos pecados são perdoados. São acobertados. Deus, quando olha para a gente, não vê o pecador, vê um ardente amor. O que o diabo quer? Que Deus olhe para nós e Deus diga: não suporto vê-lo, cheio de pecado. Eu não vi os pecados em Jesus. Jesus chegou a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Te abandonei porque o pecado do mundo inteiro está em você. Não suporto meu pecado. Mas, se eu tenho ardente amor por Deus e pelo próximo, da mesma forma que Deus teve ardente amor primeiro por mim, então Deus, quando olha para mim, ele não vê o pecado, ele vê o ardente amor. O amor cristão, o amor ágape, que nos acoberta e vira passaporte para o céu. Eliminador de pecado. Então, por isso, a gente não pode ter o amor fingido. Devemos aborrecer o mal que o diabo quer trazer para nossas vidas todos os dias e se apegar ao bem que o Espírito Santo nos revela todos os dias. Paulo fala isso em Romanos 12, verso 9. Ei, isso é tremendo. Precisamos estar fundamentados em amor. Paulo fala isso em Efésios 3, verso 16. No nosso homem interior, deve ter as riquezas da glória de Deus, o Espírito Santo. O poder do Deus vivo, Jesus Cristo. Amor e fé no coração, a fim de nos deixar arraigados e fundamentados em amor ágape, amor de Deus. Provando
que amamos a Deus e amamos o próximo como Deus nos amou, ao ponto dele habitar dentro de nós. Corpo de amor. É assim que Paulo nos ensinou em Efésios 3, verso 16. João, capítulo 15, verso 12, diz o seguinte: Deus te dá um mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Então, o que me adianta ter dom da profecia, dom de falar em língua, dom de visão, dom de revelação, dom de cura, dom de conhecer os mistérios de Deus e toda a ciência, cheio de fé, ao ponto de transportar os montes de um lugar para o outro, mas se eu não tiver amor, não vale de nada. É em vão. Tudo isso é em vão. Por isso vai ter à esquerda do Senhor pessoas dizendo: mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome expulsei demônio. Mas tudo sem amor. Fé teve, mistérios teve, profecia teve, ciência teve, mas não teve, faltou o principal, o amor. O principal é o amor. Primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus é o primeiro. E amar o próximo como eu amei é o segundo. Faltou amor. Faltou tudo. Faltou tudo. Paulo chega a orar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, que o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus. Simples assim. Temos até que orar pelo dom do amor e dom da fé. Mas principalmente o dom do amor, que é o mais importante. Entendeu? Isso é muito forte. Deus tem gravado na palma das suas mãos o nome das pessoas que ele amou primeiro. Está em Isaías 49, verso 15. Se eu não amar como Deus me amou as pessoas que estão gravadas nas mãos de Deus, Deus vai fechar a mão com eles, arpazo. Vai embora com eles, arpazo. E a gente vai ficar deixado para trás. Perdeu o arpazo, a retirada forte de Deus com as suas mãos fortes sobre os seus, que tem seu nome escrito na palma da sua mão. Perdeu o arrebatamento. Isaías 49, verso 15. Até o verso 16. Volto a dizer, Paulo fala isso em Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Honre uns aos outros. Em nome de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, se amarmos uns aos outros, estamos amando a Deus, porque Deus está dentro de nós. E dentro de nós, então, está o quê? O perfeito amor. 1 João 4, verso 12. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o próximo como Deus te amou? Isso não é amor. Isso é fake news, isso é hipocrisia. Demonstre amor por Deus amando o próximo como Deus te amou. Aí sim. Aí você é o corpo do perfeito amor. Você tem um perfeito amor pelo Senhor. Isso é muito forte. Sabe? Isso é muito forte. Ei. Em 1 João 4, verso 20, está escrito: se alguém diz, eu amo a Deus, e não ama seu irmão, é um mentiroso, é um hipócrita, é um artista. Você não ama o teu irmão que você vê, você não ama a Deus que habita dentro do seu ser. Sabe?
Quem ama, dá a sua vida pelos seus amigos. Está em João 15, verso 13. Meus irmãos em Cristo são meus amigos também, porque Jesus disse: o Pai revela a mim o profundo, oculto, escondido, e eu revelo aos meus amigos. Já não chamo nem de servo, eu chamo de amigo. Então, você é meu amigo, você é minha amiga. Considere-me seu amigo. E demonstre amor por mim. Eu demonstro amor por ti, eu te alimento. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com uma boa palavra, um bom estudo, uma boa revelação. Busco isso na intenção de demonstrar amor por você, salvar você, redimir você, e não só você, mas a tua família consanguínea e a tua família eclesiástica. Ei, veja bem, seja precioso aos olhos de Deus e seja glorificado, porque Ele diz: se tu for precioso aos meus olhos, eu te glorifico. Eu demonstro todo o meu amor por ti, pela tua alma. É assim que está em Isaías 43, verso 4. Isso é tremendo, gente. As coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. 1 Coríntios 2, verso 9. Sabe? Isso é tremendo. Essa revelação veio do céu. Do céu. Porque Deus me ama. Deus te ama. Eu te amo. E você me ama. Em nome de Jesus. Amém. Ricardo Luiz. Se é uma coisa que nós temos que ter hoje, segundo o Espírito Santo falou na madrugada, é fé. Orar, clamar, suplicar, pedir, com fé. Marcos 11, verso 24. Com fé. Certeza, com convicção, que se for da vontade de Deus, Ele fará. Ei, veja bem. Já foi explicado em Hebreus 11 que fé é você estar fundamentado de forma firme de que as coisas que tu espera virá, mas será provado por aquilo que você ainda não viu, mas espera com fé, desde que entenda que isso também tem que ser a vontade de Deus. A tua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Temos que andar por fé. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, versículo 7. Paulo chega a orar em Romanos 15, verso 13, por nós. Estou orando para que Deus te encha, não só da bendita esperança, a qual você tem que ter fé nisso, não só de gozo, de satisfação, de paz, que todos desejam, mas que isso venha da parte de Deus na forma de crença, baseada em sua fé, para que então ele possa abundar, superabundar a bendita esperança no teu coração, pela virtude do Espírito Santo que habita no teu ser. Quem extinguir o Espírito Santo por falta de fé não vai poder ter superabundado no coração a bendita esperança da vinda de Jesus na vossa geração. A maioria não tem a bendita esperança no coração porque já extinguiu o Espírito Santo e nem se deu conta disso. Expulsa demônio, fala mistério, faz maravilha, mas é com fogo estranho.
não é com o fogo do Espírito Santo. Paulo está orando para que a gente tenha a bendita esperança superabundada em nosso coração, porque isso traz gozo e paz, plena satisfação em função da nossa fé, de que somos a última geração, a geração da redenção. Você tem que ter fé nisso. Então você pode, com o Espírito Santo, orar, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque você está pedindo com fé, não duvidando. É assim que está em Tiago 1, verso 6. Sem essa devida fé, é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, Ele não te agrada. É necessário você ter fé para se aproximar de Deus. Crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E qual é o galardão que nós esperamos? A salvação da nossa família consanguínea, a salvação da nossa família eclesiástica. E isso só é possível pela fé. Eu tenho que crer nisso. É assim que está em Hebreus 11, verso 6. Se tu crer, verá a glória de Deus sobre os seus, sua família consanguínea, sua família eclesiástica, seus descendentes, seus ouvintes, seus seguidores. João 11, verso 40. Se tu podes, crer. Tudo é possível que crer. Marcos 9, verso 23. Deus é poderoso para nos conceder mais do que pedimos, mais do que imaginamos. Mais do que a família consanguínea, mais do que a família eclesiástica, mais do que nossos descendentes, mais do que nossos ouvintes, mais do que nossos seguidores, mais do que nossos maranata. Ele é capaz. Está na Bíblia. Agora, você tem que saber que somos provados na fé que dizemos ter. E por que Deus nos prova na fé que dizemos ter? Para produzir a paciência de esperar o Senhor vir nos buscar. Tiago 1, verso 3. Meu Deus. Em 1 Pedro 1, verso 8 e 9, nos foi dito o seguinte: qual é a fé que você tem? A fé que você deve ter é a salvação da sua alma e de todo o seu entorno, as duas famílias, consanguínea e eclesiástica. Então, se você promove a fé, fala ter fé, se alegre com gozo inefável e glorioso diante de toda a adversidade, para você alcançar o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? A salvação da tua alma e das tuas duas famílias, a consanguínea e a eclesiástica. Ontem eu mandei um vídeo, um áudio, da menina. A mãe era crente, cheia de fé, que Deus salvaria sua filha. E a menina no pecado, saindo com marginal, com bandido, com traficante. Chega uma hora que os traficantes querem matar. Deu-lhe um tiro na cabeça. Mas a oração de fé de uma mãe que crê que, sendo fiel, Deus salvaria sua filha, mesmo no pecado, salvou. A bala não entrou. A bala não entrou. Porque havia uma mãe com fé. A minha fé não permite que a bala do inferno venha abalar a minha alma. A minha fé e a tua fé tem que ser uma blindagem para nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossa família consanguínea, nossa família eclesiástica. A nossa fé é uma blindagem. Basta a gente executar a fé, pôr em prática a fé. Nossa, que revelação que o Espírito Santo trouxe nessa madrugada. Então, tudo que você pedir na oração, se tiver fé, receberá. Mateus 21, verso 22.
Ei, presta bem atenção. Presta bem atenção. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se tu não tem fé, peça o dom da fé para você vencer o mundo. Pela fé. 1 João 5, verso 4. Vigia, esteja firme na fé. Portai-vos varonilmente na fé. Eu tenho fé que Deus vai me arrebatar, eu tenho fé que Deus vai me salvar, eu tenho fé que Ele vai levar o meu entorno, minha família consanguínea, minha família eclesiástica, eu tenho fé que Ele vai prover para mim alimentar, eu tenho fé que Ele vai prover para mim abrigar, eu tenho fé que Ele vai me curar, ou aqui na terra, com a sua mão de médico, ou aqui na terra com a sua mão pelos médicos, ou por meio do arrebatamento, me levando para o céu, sarado na terra ferida, curado eternamente. Eu tenho fé, seja feita a vontade de Deus. 1 Coríntios 16, verso 13. Isso é se portar varonilmente. Romanos 14, verso 1. Quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas. A maioria está enfermo na fé. Eu tenho que receber esse povo doente na fé. Pouca fé, sem fé. Eu não posso entrar em contenda com essas pessoas. Eu tenho que recebê-la e alimentá-la na fé, orientá-la a pedir o dom da fé. Pregar para ela todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que ela tenha fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que lhe tirar todas as dúvidas. Pode perguntar, eu estou pronto para responder. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Eu tenho que estar pronto para responder pela palavra, para que possa gerar nela fé. Gente, isso é muito forte. Que revelação. Sabe? 1 Timóteo 6, verso 11, diz, olha, eu quero ver você manso, quero ver você paciente, quero ver você com amor, quero ver você com piedade, quero ver você com justiça, mas quero ver você com fé. Fé que você vai ser manso eternamente, paciente eternamente, amoroso eternamente, piedoso eternamente, justificado eternamente. Tenha fé. Essa fé pode te salvar. Lembra Marcos 10, verso 52? A tua fé te salvou. Sim, é a fé que nos salva. Agora, segundo tudo que já falei, fé com obra. Se eu tenho fé, eu faço a obra. Diariamente. Suportando e dando suporte ao que não tem fé, ao que está enfermo na fé. Eu sou o médico. Jesus é o médico dos médicos. Eu sou o médico da fé na vida das pessoas que estão sem fé. Você tem que ser médico da fé na vida dos pacientes enfermos sem fé, para que essas pessoas possam se salvar pela fé, cumprindo Marcos 10, verso 52. Ei, eu tenho que ter fé, que sou dispenseiro
de Deus, com pão da vida, água da vida. Para quem está enfermo, possa comer desse pão, beber dessa água e nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, estar curado, sarado pelo médico dos médicos. Eu me submeto à ordem do médico maior, sendo o médico menor na vida de alguém, médico da fé. O enfermo, quando está no leito, ele tem que comer e tem que beber. Que eu, como médico, ordene pão da vida, água da vida, para nunca mais ter fome, nunca mais ter sede e estar curado nessa terra ferida, sarado. Deus disse, cura-me. Fala aí, grita, grita, grita. Ele quer que a gente grite isso, cura-me e seremos curados. Sara-me e seremos sarados. Está bem claro isso? Ei. Fisicamente, se alguém está doente, a gente deve chamar os presbíteros da igreja. Ele vai fazer uma oração sobre o doente. Pela fé, ele tem que cumprir o que está escrito em Tiago 5, verso 14 e 15. Pela fé, ele vai ungir com azeite o doente, em nome do Senhor, e vai fazer uma oração com fé para salvar o doente. O Senhor vai observar que ele orou, ungiu com azeite, orou com fé, e o Senhor o levantará. E os pecados que o doente cometeu lhe serão perdoados. Já percebeu? Olha o que o Espírito Santo disse para mim. Que as igrejas estão tão corrompidas que os presbíteros não têm fé que, se agir assim diante do doente, Deus levantará o doente, salvará o doente, perdoará os pecados do doente. Está cheio de pessoas doentes nas igrejas. Cadê os presbíteros? Cumprindo Tiago 5, verso 14 e 15. Tá doente? Tô, vem cá. Deixa eu te ungir com azeite, fazer uma oração da fé para te salvar, para Deus te levantar e te perdoar os pecados, caso você tenha cometido. Cadê? 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 Cadê os presbíteros criando um grupo de WhatsApp e colocando os nomes do pessoal? Ó, tá doente? Eu vou aí na tua casa te ungir com azeite, fazer uma oração da fé para que Deus possa te curar, te levantar e te perdoar os pecados. Cadê? Cara, é impressionante isso. Não tem. Falta fé, falta amor. Automaticamente, falta cura. Mas que revelação, gente. Que coisa tremenda. O Senhor me passou nessa madrugada. Sabe? Deus todo dia nos traz uma palavra para que nos aumente a fé. Sabe? É muito forte. É muito forte o que o Senhor falou. Temos que andar de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Se eu tenho que andar de fé em fé, conforme está escrito em Romanos 1, verso 17, e essa fé só vem pela palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus todos os dias. Palavra em palavra, fé em fé. Aí eu sou justificado, regenerado, consagrado, purificado, santificado, glorificado, porque fui um justo vivendo da fé. Que fé? Da palavra que me era enviada
todos os dias, ao ponto de eu meditar dela de dia e de noite, andar nela, ser limpo por ela, de fé em fé, dia após dia, até a trombeta tocar. Você tem noção do que eu estou a te falar? Você tem noção de tamanha revelação que eu estou a te falar? Hã? É tremendo o que Deus vem fazendo com a gente todos os dias, para que a gente ande de palavra em palavra, de fé em fé, porque todos nós somos filhos de Deus pela fé. Se revestimos de Cristo, o corpo de Cristo nos acobertou, nos tornando membro desse corpo em função da fé, em função da palavra que nos é enviada, e pela fé nós cremos. Gálatas 3, verso 26. Isso é impressionante. Agora, volto a dizer, Tiago 2, verso 17. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Que adianta eu ter fé e não querer executar a obra pela fé que me está sendo ensinada pela palavra? A palavra que me gera fé me diz que eu tenho que fazer a obra diariamente para eu andar de fé em fé. Que obra é essa? Meditar na palavra de dia e de noite. Que obra é essa? Adorar a Deus de dia e de noite. Que obra é essa? Convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo de dia e de noite. Que obra é essa? Ajudar o doméstico da fé, alimentar o doméstico da fé, Gálatas 6, versículo 6. Que obra é essa? Buscar se encher do Espírito Santo para ser limpo por essa água que sai do trono de Deus e me faz jorrar água, tendo uma fonte no meu coração. Palavra, eu tenho que jorrar essa água. Essa água vem em forma de Espírito Santo do trono de Deus. Torna dentro de mim uma fonte de água para as pessoas beber. Que água é essa? A palavra de Deus. O Espírito Santo vem em forma de água para a minha vida. E eu jorro água para a vida das pessoas em forma da palavra. Elas são limpas pela palavra. É gerado fé no coração das pessoas pela palavra. Então, se eu não tiver essas obras de buscar o Espírito Santo, a água, e jorrar a água do Espírito Santo por meio da palavra, a minha fé é morta. E detalhe, quase não há fé na terra. Quase não há ninguém com o Espírito Santo na terra, quase não há ninguém que pregue a palavra com a verdade na terra. Que verdade? A verdade que vem do Espírito Santo, Jesus Cristo, a verdade. Poucos se salvam, poucos são escolhidos, poucos têm fé, poucos são limpos pela palavra, poucos têm o Espírito Santo. E todo aquele que não crê será confundido. Romanos 10, verso 11. Ricardo Luiz. A terceira mensagem dessa manhã é superação. Já falei do amor, já falei da fé, e agora eu vou falar da superação. A maioria das pessoas que vão ser arrebatadas estão precisando superar algumas adversidades, algumas situações, algumas circunstâncias, e não é fácil superar. Em João 16, verso 33, nos foi dito o seguinte: tenham paz. Você vai ter que superar isso. O mundo está em crise, o mundo nos tira a paz, finança, ou saúde ou justiça, emoções, sentimentos, relacionamentos, casamentos. Tudo nos tira a paz. Vizinhos, colegas de trabalho,
colega de escola, colega de serviço, colega de faculdade, colega de negócio, colega de rede social, colega de igreja. Tudo conspira para nos tirar a paz. Mas tenho a paz. Shalom. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que quando as coisas acontecem para te tirar a paz, você fala assim, estou em paz. Estou em paz com Deus. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá. Há um anjo com a espada desembainhada a meu favor. Estou em paz. Mal nenhum chega à minha tenda. Estou em paz. Mal nenhum chega à minha casa. Estou em paz. Mal nenhum chega à minha vida. Estou em paz. Mal nenhum chega aos meus pais. Estou em paz. Mal nenhum chega aos meus filhos. Estou em paz. Mal nenhum chega aos meus irmãos. Estou em paz. Mal nenhum chega à minha família consanguínea, estou em paz. Mal nenhum chega à minha família eclesiástica, estou em paz. Mal nenhum chega aos meus seguidores, aos meus ouvintes, aos meus maranatas, aos meus descendentes, estou em paz. Mesmo quando tudo parece ter chegado. Mas você tenha paz, esteja em paz, porque no mundo tereis aflições. Mas se você estiver em paz, com bom ânimo, você vence o mundo, cheio de aflições. Não te deixe vencer pelo mal. Existe um mal diário a ser combatido. Para te deixar triste, fique alegre. Para te deixar prostrado, fique de pé. Para te deixar desanimado, se anime. Para te deixar sem amor, execute o amor. Vença o mal com o bem. Romanos 12, verso 21. Paulo fala isso de forma clara e objetiva. O Espírito Santo foi bem claro nessa madrugada. Para Deus nada é impossível. Lucas 1, verso 37. Para o que é nascido de Deus, tem uma promessa. Você vai vencer o mundo. 1 João 5, verso 4. Então esteja em paz, você nasceu de Deus. Você nasceu de novo, está no primeiro amor, está na primeira fé, está na primeira comunhão. Ah, já passou por isso? Então volte ao primeiro amor, a primeira fé, a primeira comunhão e vença o mundo. 1 João 5, verso 4. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, verso 37. Primeiro amor. Por aquele que nos amou. Ei, é Ele que nos dá a vitória. Por intermédio do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. Superação. Coloque a armadura de Deus. Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra. Aí o Senhor passa a ser escudo para mim. Salmos 3, verso 3. Ei, superação. Temos que se mostrar superado de todo o ataque do diabo. Estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. A gente supera o pecado. A gente deixa o embaraço. Detalhe, embaraços esses, pecados esses, que nos rodeia de perto. Pornografia, adultério, masturbação, homossexualismo, mentiras, fofocas, contendas, brigas, gritaria. O diabo quer nos embaraçar e nos fazer pecar. Preguiça, relaxamento, mornidão.
estamos rodeados de testemunha, procurando nos ver embaraçados com o pecado, que de tão perto nos rodeia. Que tão de perto nos rodeia. Apolo vai dizer, em Hebreus 12, verso 1, corra disso com paciência. Corra disso e cumpra a carreira que te está proposta. Você é um atleta. Corra com paciência até o final, até a trombeta tocar, até a reta final. Corra depressa, porque as trevas querem te cercar. Então, corra para ser luz, resplandecendo nas trevas. Isso está em João 1, verso 5. Milite a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna. Supere toda a adversidade. Supere o deserto que você passa. Supere o vale que você passa. Supere a tempestade que você passa. Supere o redemoinho que você passa. Supere o vento contrário que você passa. Supere o tsunami que você passa. Supere o maremoto que você passa. Supere o terremoto que você passa. Supere o tornado que você passa. Supere o furacão que você passa. Supere o tufão que você passa. Supere a erupção vulcânica que você passa. Supere o lobo. Supere o porco. Supere o urso. Supere o leão. Supere a serpente. Supere o escorpião. Supere o dragão. Supere o gigante. Supere o mal. Supere o diabo. Resista ao diabo. Seja resiliente ao diabo. Supere tudo, supere todos. Supere o inferno, supere o lago do fogo eterno, supere a tristeza. Supere o desânimo. Supere a mornidão, supere o relaxamento, supere a preguiça. Supere o maus agouro, supere os maus olhados. Supere as mentiras, supere as agressões. Supere. Ei. Superação. Ei. Sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Você vai ter que superar. Supere os escribas e os fariseus. Se você não superar em muito o que os escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei faziam quando pregavam, quando louvavam, quando ajudavam alguém com esmola, se você não superar em muito. E muito, você não será considerado filho de Deus. Além de superar, tem que superar em muito. Você tem noção disso? Por que poucos se salvam? Poucos são escolhidos? Mas o que vencer, o que superar tudo isso que eu acabei de dizer, lhe será concedido que se assente com Jesus. Tem um trono assim grandão, ó, vou te revelar aqui, legal. À direita de Deus tem um trono que cabe muita gente. E Jesus disse em Apocalipse 3, verso 21, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai, você vai se assentar comigo.
tem um trono para nós, à direita do Pai. E detalhe, a ideia do Pai é o seguinte: tá todos num só corpo. Tem um trono, o trono de Deus, que vai ser sentado por todos juntos. Todos juntos. Todos que são considerados um com Deus. É assim que está em Apocalipse 3, verso 21. É assim que o Espírito Santo nos revela de forma íntima nessa madrugada. E outra coisa, o que vencer será vestido de vestes brancas. Seu nome estará eternamente no livro da vida. Seu nome será confessado diante do Papai do céu e diante dos anjos. Papai do céu e os anjos vão ver Jesus confessando o teu nome. Ó, tá vendo esse aqui, com veste branca? Superou tudo que veio para lhe tirar a oportunidade de ser apresentado a ti, ó Deus, a ti, Papai do céu, e aos seus anjos. Superou tudo. Superou toda a adversidade, toda a falta de grana, toda a falta de saúde, toda a falta de justiça, abalos nas emoções, nos sentimentos, nos relacionamentos, no casamento, abalos provocados por vizinhos, colegas de trabalho, de negócio, de escola, de faculdade, a galerinha da rede social e a galerinha da igreja. Superou tudo. Aflições, tribulações. Superou tudo que veio para te deixar, para deixá-lo triste. Terra arrasada, frustrada, prostrada, murmurando, se calando. Superou tudo. Se alegrou, se exultou. Porque cria com amor que eu, o seu rei, viria a essa pessoa. Rei, superou tudo. Você tem noção? Superação. O Espírito Santo foi bem claro. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É tudo que o inimigo quer, te acusar de um coração mau e infiel. Não é bom para com Deus, não é bom para com o próximo, não é bom para com ninguém. Não dá de comer quem tem fome, não dá de beber quem tem sede, não dá de vestir quem está nu. Um coração mau e infiel, apartado do Deus vivo. Esse Deus vivo vai dizer: estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu, não me deste de vestir. Estava perdido e não me deste a salvação. Estava prostrado e não me colocaste de pé. Estava desanimado e não me animaste com uma palavra. Estava triste e não me alegrava com a tua presença. Você tem noção? Um coração mau e infiel. Eu precisava de um apoio e não me deste apoio. Eu precisava de uma postagem e não me deste uma postagem. Eu precisava que ligasse para mim e não me ligava. Eu precisava de superação e não me ajudasse a superar. Coração mau e infiel, apartado do Deus vivo. Tinha fama de que vivia, mas estava morto. Honrava Deus de lábios, mas seu coração estava longe de Deus. Suas orações não passavam do teto. Seus louvores não passavam do teto.
Suas obras sociais não passavam do teto. Tudo se tornava abominável. Que coisa terrível. Deus tanto pediu para que ninguém fosse motivo do inimigo acusar. Deus pediu no Salmo 15: sejam sinceros, pratiquem a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração. Fala com veracidade, fala com verdade. A maioria está falando mentira. Prega o que acha, prega o que pensa, prega o que opina. Quando a ordem no Salmo 15 é você falar verazmente, diariamente, ao teu próximo, a quem você diz amar como Deus te amou. Quase ninguém está falando verazmente. Ou está calado, ou está falando contradições, heresias, mentiras, se apartando do Deus vivo, se apartando do Espírito Santo, se apartando de Jesus Cristo, se apartando do Papai do Céu, se apartando do Deus vivo. Se aparta do Deus vivo, vai estar perto, junto com o diabo morto. Morto em seus delitos, morto em sua malignidade, morto em suas mentiras. A maioria das pessoas vive murmurando, vive em contenda, vive dando motivo para o inimigo os acusar. Quando Paulo vai falar em Filipenses 2, verso 14, seja irrepreensível, seja sincero, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Resplandeça diante deles como astros no mundo, retendo a palavra da vida, do Deus vivo, a palavra viva, a verdade. Busque a verdade, receba a verdade, retenha a verdade, pregue a verdade. Fale verazmente a verdade para um povo corrompido, perverso, maligno, que tem por pai o diabo e cuida de agradá-los com as suas mentiras, com as suas perversidades, com as suas corrupções, com os seus achismos, com as suas carnalidades, cheio de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, vaidade da vida, sensualidade da vida, sexualidade da vida. Se envolveram com o Deus da vida, pensando em satisfação da carne, em alimentação da carne. Isso é muito sério. Ah, Ricardo, mas todos nós tropeçamos em muitas coisas. Miseráveis pessoas que somos, o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Tudo bem. Mas Tiago, capítulo 3, verso 2, vai dizer: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha, que revelação na madrugada. Pautado na palavra, Tiago 3, verso 2. Você pode tropeçar. Às vezes tu tropeçou, se pornograficou, adulterou, mentiu, xingou, brigou, gritou, comprou e não pagou, não importa. O que você não pode tropeçar agora é na palavra. Você tem que beber dessa água, dessa palavra, todos os dias. A tempo e fora de tempo. De manhã e de tarde. Registrar no coração. Temer e tremer. Conhecer e obedecer. Registrar no coração. Agora sim, você é visto como perfeito. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, já paguei pelo teu pecado.
Agora te faço poderoso para você refriar todo o corpo. Confessa e deixa. Pecou, não peque mais. Adulterou, não adultere mais. Se pornograficou, não se pornografique mais. Xingou, não xingue mais. Brigou, não brigue mais. Porque você não pode tropeçar na palavra. Entendeu? Não se conformeis com esse mundo. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala isso em Romanos 12, verso 2. É o que eu estou te passando. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela palavra, que você não pode tropeçar, não pode deixar de ouvir, não pode deixar de meditar, não pode deixar de registrar no coração para não pecar contra Deus. Ricardo Luiz.